Pois é preciso então falar de eleições. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira à Jovem Pan que a senadora Tereza Cristina não quer ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Segundo o líder da sigla liberal, a ex-ministra da Agricultura é muito bem-vinda, mas seu projeto é seguir no Senado. Nos bastidores, dirigentes do PL trabalham para montar uma chapa com apelo eleitoral e capacidade de ampliar as alianças, especialmente com partidos do Centrão. Você, Luiz Felipe Dávila, a informação compartilhada por Valdemar Costa Neto, a aposta de muitos era que Tereza Cristina seria a vice dos sonhos, ou a mais apropriada para a chapa com Flávio Bolsonaro. Só que não adianta, se ela não quer, ninguém pode obrigar, né? Diante disso, quais são os players, as figuras que poderiam colaborar com o Flávio Bolsonaro nessa caminhada? E ainda tem muita água a passar debaixo dessa ponte. A senadora Tereza Cristina, ela continuará no mandato, portanto ela pode sair do Senado, disputar a eleição. Se perder, a cadeira continua no Senado, ela continua exercendo o mandato, então ela continua sendo um quadro muito importante. E nós sabemos, Caniato, que a pressão pode fazer as pessoas mudarem de cabeça ou de ideia nesse caso. A senadora Tereza Cristina certamente é uma pessoa que vai ser cogitada até o fim, por todos os predicados que ela tem. Uma pessoa séria, coerente, ligada ao agronegócio, sempre foi fiel ao governo Bolsonaro lá atrás como ministra, sempre foi discreta, tudo o que precisa num perfil de um vice-presidente. Não cria dor de cabeça para o presidente, vai resolver as dores de cabeça do presidente. Então ela vai continuar sendo um nome importante. Outros nomes estão sendo cogitados, lógico, mas o fato, Caniato, que esses nomes, a chapa, só vai sair de verdade depois que chegarmos próximo do período eleitoral, ou seja, maio, junho, aí é que as coisas vão começar a ser definidas. Agora é apenas as mudanças de cadeiras e escolha de partido. Ao fechar a janela partidária, no começo de abril, e aí nós já sabemos como é que poderão ser as alianças com os partidos e quem é o melhor perfil. Até lá, é muita especulação. Pois é, deixa eu passar para o Mota para nós fazermos um exercício conjunto sobre, hoje em dia, Mota, o que um vice agrega ao cabeça de chapa. No passado era, bom, ele é o reserva, se acontecer alguma coisa comigo, né, se eu eleito, se eu morrer, ele vai ficar no meu lugar. Hoje em dia não, né, tem vice que acaba assumindo o ministério, muitos cuidam da articulação, há uma tentativa também de que o candidato a vice possa agregar mais votos, então muitas vezes ele tem um perfil diferente do cabeça de chapa. Qual é o desafio na escolha de um vice? Eu acho que hoje o mais importante é que o vice traga mais votos. O vice precisa ampliar o alcance do candidato a segmentos de eleitores novos. Esse é o principal. Agora, nunca se deve perder de vista que, eventualmente, o vice pode precisar assumir. E aí vem essa coisa curiosa, né, Caniato, de dar para o vice um ministério ou alguma coisa. É como se você desse uma ocupação para o vice, para ele não ficar pensando muito na oportunidade de um dia ser presidente, né? Não me parece que isso reflete uma boa escolha de vice. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa também. Tereza Cristina é uma figura muito respeitada no meio do agronegócio, também é uma parlamentar que tem o respeito dos seus pares, é mulher, e aí muitos faziam justamente essa análise. Bom, Tereza Cristina, por ser mulher, pode inclusive ajudar Flávio Bolsonaro a conquistar o eleitorado feminino. Você, Musa, o fato de ela não topar esse desafio dá o tom de quais são os desafios para o PL, para a chapa de Flávio Bolsonaro? Escolher uma mulher pode ser uma boa aposta? Veja, eu acho que, independente de ser mulher, ela tem que ter uma aprovação do que ela fez antes do sexo
do gênero dela, não muda nada. Muda o que ela fez, qual é o nome dela. E a Tereza Cristina é um baita nome. Eu acho que ela fez um belo trabalho, ela é reconhecida por isso e seria um nome de peso para o Flávio. Mas eu considero também muito cedo ainda para dizer, não, está fechado. Na política, tudo pode mudar a qualquer momento, até o último momento, até muitas vezes até depois dele. Nós chegamos a ventilar aqui a possibilidade, comentamos a respeito do Romeu Zema como vice, e ele já disse há um tempo que quer ter a sua própria candidatura. Eu entendo o posicionamento do Novo com relação a isso, cravar o nome ali de uma pessoa importante, e aí ventilou-se, e seria até a opção mais, digamos, bem aceita, seria a da Tereza Cristina, que agora disse isso, mas enfim, eu não vejo nada concreto escrito em pedra que não pode ser alterado. Veremos, acho que sim, independente do como eu falei, do sexo da pessoa, se ela tem uma qualificação, e nesse caso teria esses dois pontos, dela ser mulher e ter uma competência, que é o ponto número 1. Para isso seria um nome de peso. Veremos cenas dos próximos capítulos, afinal de contas, repito, na política nada está escrito em pedra, né? Pois é, além de Tereza Cristina, outros nomes foram aventados, né, para chapa com Flávio Bolsonaro. Mencionaram Romeu Zema, como disse o Bruno Musa, mas as indicações apontam para uma candidatura do Novo com Romeu Zema disputando a presidência da República. Outros nomes: Ciro Nogueira, senador e também presidente do PP, chegaram até a cogitar Guilherme Derrite, e um outro nome que foi destacado, eu não vou me lembrar agora, mas também é uma figura de um outro partido. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, talvez o Beraldo me lembre de outros nomes que tenham sido cogitados para vice para Flávio Bolsonaro. Enfim, mas acho que esses são os mais fortes, né? Tereza Cristina, parece que não toparia o desafio, Ciro Nogueira, Guilherme Derrite e Romeu Zema. O Zema dificilmente, por conta desse posicionamento do Partido Novo e dele próprio. Neto, isso é um jogo de xadrez muito mais amplo do que parece, né? A gente fica focado só nessa escolha do vice como se fosse uma coisa, bom, quem é o nome ideal para disputar na chapa para presidente da República. Só que essa escolha implica numa série de outras consequências, não apenas da aliança em torno da candidatura, mas também tem impactos nos arranjos estaduais. Isso para os partidos é muito importante, porque o partido, de novo, segundo a estrutura que foi estabelecida no Brasil, o partido ele só é importante, ele só tem relevância, ele só tem acesso ao dinheiro público destinado tanto ao fundo partidário quanto ao fundo eleitoral, quando ele tem bancada de deputados. E quanto mais deputado ele tem, ou deputada, mais dinheiro vem para o partido. Não é senador, não é governador, não é nem o presidente da República. São os deputados. Pois bem, quando um partido faz uma aliança, ele quer ter certeza que essa aliança atende os seus interesses para que nos estados os deputados federais sejam eleitos. E aí vem todos esses desafios. Para Flávio Bolsonaro, me parece ser muito mais estratégico, por exemplo, trazer para a sua chapa a Federação PP União Brasil do que o Partido Novo, que é um partido que tem poucos deputados, que tem uma presença mais limitada no Brasil se comparado a esses grandes partidos, apesar do Partido Novo ter uma posição política mais bem definida do que a maioria dos outros partidos. Foi citado, por exemplo, trazer Ratinho Júnior. Em algum momento se cogitou, pode ter sido mera especulação, mas enfim, Ratinho Júnior viria para o PSD fazer uma chapa com Flávio Bolsonaro. Mas isso vai criando desafios que agora a gente viu que aconteceu no Paraná. O PL se junta a Sérgio Moro para apoiar Sérgio Moro na sua candidatura ao governo do Estado e isola Ratinho tanto dessa composição nacional, quanto também do apoio que ele dará lá ao seu candidato à eleição, já que ele não pode ser candidato à reeleição, ele indicará um candidato que receberá o seu apoio. Então, é um quebra-cabeça bastante complexo. E para Flávio Bolsonaro, do ponto de vista de agregar votos, me parece que, pelo discurso que ele fez na Avenida Paulista, agora, há 3 semanas,
onde, ao invés de falar do STF, fazer as críticas ao Brasil de hoje, ele disse que o STF não era o inimigo. E ele resolveu falar das mulheres, dos benefícios que o governo Bolsonaro deu às mulheres mães solteiras. Enfim, ele fez um discurso muito na linha já de um discurso que ele vai levar para a campanha. Então, falar em uma mulher que não seja do Sudeste nem do Sul, né, olhando para o Nordeste, para o Norte, obviamente agregaria ao discurso de Flávio Bolsonaro. Mas a política acaba sendo a arte do possível. Vamos ver como é que todas essas peças se encaixam.